Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fenômeno EQM. Eles voltaram da morte. Então, solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E se você é novo por aqui, querido, curta o nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, acione o botão inscrever-se aqui, acione o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo nosso. Quando você acionar o sininho, coloca a opção todas, para quando sair um vídeo novo, você seja notificado pelo YouTube. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que acontece com muitas pessoas. EQM, experiência quase morte. São pessoas que foram ali no limiar entre a vida e a morte. Alguns morreram realmente, mas voltaram e trouxeram histórias de como é do lado de lá. Muitas pessoas falam assim, né? Que ninguém voltou para contar como é o outro lado. Mas não é bem assim. Muitas pessoas morreram de fato, tiveram até os seus atestados de óbitos feitos, mas depois voltaram e contaram como é a experiência do outro lado. Então, nós vamos entender pelo modo da ciência e pela palavra de Deus o que é o fenômeno EQM, experiência quase morte. O que acontece com a pessoa quando ela está no estado entre a vida e a morte, ou aqueles que passaram realmente pela morte, mas voltaram com histórias, com algumas boas, outras ruins, para nos dar o que tem do outro lado. Todo mundo tem essa curiosidade, o que existe do outro lado depois da morte. Então vamos, a ciência diz que quando a pessoa está perto de morrer, o cérebro dela recebe muitos hormônios. Ali o corpo está se preparando para a morte e ali ele começa a jogar hormônios dentro do seu cérebro para que a pessoa se sinta bem e que a passagem dela não seja tão trágica, né? Então, alguns médicos, a maioria deles são ateus, dizem que essas experiências que a pessoa tem são por causa dos remédios, né, que a pessoa toma, e ali leva a pessoa a ter essas visões, a achar que saiu fora do corpo, mas tudo isso é questão de remédios. Mas a maioria dos médicos que nós conhecemos, eles são ateus, eles não acreditam, né, em Deus, eles não acreditam no Espírito, não acreditam que existe vida após a morte, eles acham que a pessoa morreu aqui e acabou. Mas a palavra de Deus, ela fala alguma coisa sobre essa experiência. Não uma experiência quase morte, mas fala sobre o rico e o Lázaro. Aqui em Lucas capítulo 16, no versículo 22, fala assim: aconteceu que ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que quando um salvo ele morre, ele é levado pelos anjos. E algumas pessoas que passaram por essa experiência do EQM, da experiência quase morte, eles relataram que seres espirituais, seres luminosos vieram buscar as suas almas. E alguns deles, né, pegaram nas suas mãos, dando conforto, dando segurança, e levaram eles para lugares muito bonitos. Lugares onde eles viram pessoas que já conheciam, conviveram com outros anjos. E tem aquelas pessoas que tiveram experiências ruins, em que viram vultos, demônios, que lutavam com eles, se sentiram muito mal, tiveram medo, foram arrastados pelos demônios para um lugar, né, que diziam ser o inferno. Então, há duas experiências aqui, pessoas que tiveram experiências boas e pessoas que tiveram experiências ruins. E aqui a Bíblia fala que quando esse mendigo morre, o anjo veio buscar o seu corpo. Então nós temos pela palavra de Deus que quando os escolhidos de Deus eles morrem, os anjos vêm buscar a alma e o seu espírito. Eu tenho um relato de um amigo que ele mora na cidade de Contagem, e ele disse que estava vendo perto da casa dele, uma área de muita violência, estava tendo um tiroteio. E um dos homens que estava nesse tiroteio foi atingido por uma bala. E antes dele morrer, ele gritava, não tinha ninguém perto do seu corpo, e ele gritava: tira a mão de mim, sai daqui, eu não quero que vocês me levem. Ele estava vendo os demônios vindo buscar a sua alma. E não tinha ninguém perto daquele homem, e aquele homem acabou falecendo, e acredito que, infelizmente,
ele partiu e foi para o inferno. E tem pessoas que relatam que vão, elas morreram, mas alguns segundos ou minutos depois voltaram e contam relatos em que eles estiveram num lugar lindo, maravilhoso, um lugar onde tiveram experiência com outras pessoas que estavam ali, viram parentes, viram seus avós, viram os pais, viram amigos de infância que já morreram, e traz essas histórias para nós. Então, nós podemos também ver que a palavra de Deus fala que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então, quando Deus, algum escolhido dele morre, os anjos do Senhor vêm buscar aquela pessoa. Por quê? Porque Deus tem aliança com aquela pessoa. E aqueles que não têm uma aliança com Deus, a Bíblia não afirma isso, mas nós podemos considerar que quem vem buscar a sua alma são os próprios demônios. Tem uma história também de uma pessoa que ela diz que quando um dos seus familiares passou pela morte e essa pessoa foi no inferno, isso é o relato da própria pessoa que morreu, e lá no inferno ela viu Satanás, ela viu o fogo do inferno, e ali naquele lugar já estava escrito o nome daquela pessoa, o lugar que ela ia ficar. Aquela pessoa voltou novamente, ela acordou no hospital e ela contou o que havia passado, que esteve no inferno e passou por uma experiência muito ruim. Então nós vemos que tudo isso é verdade, que algumas pessoas têm experiências excelentes, lindas, maravilhosas, mas também tem pessoas que têm experiências que não querem nem lembrar mais. Dentro dessa mensagem, eu quero contar para vocês um filme que eu vi excelente, que se chama 90 Minutos no Paraíso, e fala justamente sobre isso. Esse pastor, ele morre e ele vai para o céu. Eu não vou contar o filme todo, porque senão vai perder a graça. Mas ele tem na Netflix, você pode procurar lá, 90 Minutos no Paraíso. Um filme excelente. Esse pastor vai no céu e ele volta, e a experiência dele é muito forte. Então eu te aconselho a ver esse filme, que ele é uma bênção, vai te edificar muito, ok? Então a experiência quase morte, ela existe. E muitas vezes é uma chance que Deus dá para a pessoa, para ela ver se ela está preparada ou não para ir morar com Ele. Muitas pessoas têm uma segunda chance, visitam o inferno, têm experiências ruins, e Deus está chamando a atenção dessa pessoa para que ela se arrependa, para que ela aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tem pessoas que veem demônios, veem vultos, correntes, demônios que puxam elas, batem nelas, e elas conseguem voltar para o seu corpo. E Deus está dizendo: arrependam-se, porque a minha vinda está próxima. E quando a pessoa morre, Jesus já voltou para ela. Então, meus queridos, esse vídeo é para que você entenda que mesmo depois do outro lado nós teremos uma outra vida, que é a eternidade. E é você que vai decidir com quem você vai passar essa eternidade, se é com Jesus ou se é sem Cristo. E a palavra de Deus fala que sem Jesus há sofrimento eterno, ranger de dentes, tristeza e muito choro. E a palavra de Deus fala que os justos resplandecerão como a luz da aurora, Teremos alegria, gozo, paz do Espírito Santo. Veremos anjos, veremos Jesus, veremos os profetas, veremos Abraão, veremos todos ali no céu. Eu quero te encontrar lá, ok? Então, se você gostou desse vídeo, querido, que você possa curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você que está novo por aqui, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e que você possa, meu querido, ser edificado por essa palavra. E Jesus te abençoe, um abraço do canal Conectados com Cristo e até o próximo vídeo.